Fala, turminha! Eu vou fazer uma aula para vocês agora. Hoje eu vou fazer uma aula bem inusitada, porque nós estamos viajando, a Flávia está dando aula. A Flávia está dando aula aqui. Eu vou até abrir devagarzinho para não assustar ela, só para você ver que ela está dando aula. Bom, agora eu não tenho muito lugar aqui para dar essa aula, mas eu vou dar essa aula de qualquer jeito. Eu vou ali pro meu carro e eu vou fazer uma aula para você agora. Fala, turminha! Eu sei que você deve estar achando muito estranho eu aqui dentro do carro gravando essa aula, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se você ficar esperando um momento propício para fazer as coisas, esse momento às vezes nunca vem. Isso pode te parar. Então não importa se eu estou no carro, importa que eu vou fazer. E eu creio que você tem que ter essa mentalidade. O mundo é muito competitivo, muito. Tanto em nossos consultórios quanto em qualquer outro lugar. Então, um minuto que você fica parado, esperando a coisa, esperando o momento propício, dançou. Já era. E eu preciso fazer essa aula para vocês hoje, porque é uma dúvida muito frequente. Tio Hélio, quando é que eu faço disjunção, quando é que eu não faço disjunção? Então eu quero fazer agora uma aula assim, ó, bate pronto. Quero ver se eu consigo fazer uma aula rápida para não tomar muito seu tempo, falando para você exatamente quando é que você vai fazer disjunção e quando é que você vai fazer, quando é que você não vai fazer disjunção. Tem um cara, puxa vida, eu não lembro o nome do autor. Ele publicou um livro uma época e ele disse o seguinte: quando ele estava lá fazendo, né, os autógrafos e as dedicatórias do livro, ele disse assim que gostaria de pedir perdão às pessoas que iriam comprar o livro, porque por falta de tempo ele acabou escrevendo um livro muito grande. Então, quando eu decido fazer uma aula mais curta, eu quero realmente tentar passar a informação toda em pouco tempo. E talvez tenha sido isso, por esse motivo, que esse autor pediu perdão por ter escrito um livro tão grande. Porque quando a gente não tem tempo, a gente fala demais e fala o que não é necessário. Então essa aula nos primeiros minutos ela já tem 2 aprendizados. Para quem consegue enxergar atrás do muro, já pegou. Em primeiro lugar, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, independente da condição. 2, você deve prestar atenção no que é realmente necessário para o seu crescimento. Vamos começar a aula agora. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui no YouTube com essa galera. Não estou ao vivo, claro. Estou aqui dentro do carro gravando essa aula, mas é uma aula que eu estou fazendo com muito, muito carinho, tá? Me acompanha aqui na tela do computador. Muito importante, antes de começar a falar aqui sobre a nossa aula, deixa eu te dar alguns recadinhos. Em primeiro lugar, olha só, gratidão eterna por vocês terem me acompanhado aqui na Semana da Ortopedia Funcional. Hoje é domingo, essa aula está sendo disponibilizada domingo às 23h59. Sai do ar todas as aulas da Semana da Ortopedia Funcional dos maxilares. Se você não assistiu, assiste rápido, porque hoje às 23h59 sairão todas as aulas da Semana da Ortopedia Funcional do ar. Muito importante, amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, abriremos as inscrições para a turma do curso de Ortopedia Funcional dos Maxilares completo. Só para vocês terem uma ideia, nós teremos nesse primeiro dia R$500 de desconto para quem se inscrever amanhã, no primeiro dia, tá? A imersão em ortopedia, que faremos um dia inteiro, eu e a Flávia, ao vivo e online, para tirar todas as dúvidas da turma. Você vai receber uma apostila impressa, tá bom? Já vou começar a aula, aguenta aí, só tenho que informar isso, tá? Você vai receber uma apostila impressa para os primeiros inscritos, que eu vou enviar para sua casa, claro, grátis no Brasil. Eu não vou conseguir enviar para fora do Brasil. 6 meses de assessoria de casos clínicos, onde eu e a minha equipe, nós vamos planejar os casos clínicos para quem estiver no grupo de planejamento que eu chamo de Clube dos 10%, e tem mais um monte de outros bônus. Todos esses bônus são para que você consiga assistir
entender o curso e aplicar. Senão não vale a pena, senão não faz o menor sentido. Então os bônus têm a função de fazer você dar os seus primeiros passos na ortopedia funcional. Eu vou estar pertinho de você para isso. Tá bom? Depois eu dou mais alguns outros recados. Vamos lá. Então, a aula de hoje, ela é sobre a disjunção. Quando é que eu vou fazer e quando é que eu não vou fazer a disjunção. Ótimo. Tá bom. Eu coloquei alguns artigos com algumas definições aqui para vocês, que eu acho importante. A mordida cruzada de origem ambiental ou funcional constitui, gente, a maioria das mordidas cruzadas encontradas na dentadura decídua. Cohen que falou isso, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é uma publicação científica. Então, por que, tio Hélio? Por que acontece isso? Meu computador está aqui no colo. Por que acontece isso? Então, por que é assim? O que é que você está querendo dizer com isso, tio Hélio? Eu estou querendo dizer, eu não. O autor está dizendo o seguinte: na dentadura decídua, grande parte das mordidas cruzadas são funcionais ou ambientais. Então quer dizer que o paciente não nasce com uma programação genética para ter mordida cruzada? Ele pode até ter sim uma programação vinda dos pais, de tios, avós, mas a grande maioria é ambiental e funcional. O que é funcional? Aquele paciente, por exemplo, que mastiga de um lado só. Ele pode ter uma mordida cruzada por um problema mastigatório, desde muito jovem, desde a erupção dos primeiros dentinhos. Muito bem. A mordida cruzada posterior, como é que a gente faz para diagnosticar essa mordida cruzada? Se ela é uni ou bilateral, uma dúvida frequente, hein? Tem hora que a gente não sabe se essa mordida cruzada ela é unilateral ou bilateral. Chega um paciente como esse aqui, olha, vocês estão conseguindo enxergar que nós temos uma mordida cruzada aqui do lado direito. Como é que eu vou descobrir se essa mordida cruzada é uni ou bilateral? Tio Hélio, por que eu tenho que saber se ela é uni ou bilateral? Para você escolher seu tratamento. Muitos colegas falam assim para mim: olha, eu tenho uma mordida cruzada que ela é unilateral, mas se eu expandir dos dois lados, o outro lado vai virar mordida de Brody. Não vai. Calma aí, você tem que diagnosticar primeiro. Você tem que saber se ela é uma mordida cruzada unilateral ou bilateral. Como? Você vai simplesmente centralizar as linhas médias. Você vai pegar a linha média inferior, você vai manipular o paciente em relação cêntrica, centraliza a linha média inferior e você vai perceber, muito provavelmente, que essa mandíbula chegando aqui para o lado esquerdo, você vai perceber um topo a topo aqui do lado esquerdo e do lado direito que está cruzado também vai ficar de topo a topo. Você está diante de uma mordida cruzada bilateral, na realidade uma atresia ou discrepância transversal, onde os dentes ficam de topo a topo e obrigatoriamente o paciente tem que desviar a mandíbula para o lado direito para que ele tenha mais conforto. Mas como é que eu vou descruzar isso, tio Hélio? É o tema da aula. Eu vou descruzar como essa mordida cruzada. Antes disso, faz uma coisa que eu estou esquecendo aqui. Clica num joinha aí, ou você dá um like, ou então dá um dislike também, se não é obrigado a gostar. Apesar que não deu tempo ainda de gostar, que eu estou no comecinho da aula. E clica aqui e compartilha com seu melhor amigo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Isso eu chamo de boa ação. Tudo que você joga para o universo e faz de bem para as pessoas, isso volta para você. Qual é o nosso propósito aqui? Se você fizer o seu colega ficar tão bom quanto você, ele vai querer cobrar mais caro que você. Ele vai querer cobrar bem. E aí todo mundo cresce. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 52 anos de idade. O que eu mais vejo são profissionais altamente capacitados que dão a vida pela odontologia e não têm autoestima. Não sabem o quanto eles têm poder para conseguir cobrar bem. E essa autoestima que eles não têm é porque eles acham que não sabem.
E quanto mais você sabe, mais aumenta a sua autoestima. Aí você começa a bater no peito e dizer assim, cara, eu sou o cara, eu consigo fazer um tratamento muito mais rápido. Vou mostrar para vocês aqui tratamentos rápidos. Você vai falar assim, eu sou muito melhor do que a maioria. E o muito melhor do que a maioria tem que cobrar muito melhor. Eu garanto para você que se você adquirir esse conhecimento, se você começar a olhar para esse lado da ortopedia funcional, você vai aumentar no mínimo 30% do rendimento do seu consultório. Por que eu estou te falando isso? Que aconteceu comigo e já aconteceu com um monte de alunos meus. Como é que eu vou descruzar então essa mordida aqui, galerinha? Vamos lá. Essa mordida a gente está pensando, ela é cruzada. Claro que eu manipulei e eu percebi que ela é uma mordida cruzada bilateral. Ele está de topo, tá? Em primeiro lugar, o que eu penso quando eu olho um paciente como esse? Eu tenho que sempre pensar assim, cara, o que eu estou enxergando aqui? E é óbvio que eu coloquei esse título porque eu quero te mostrar o que você pode enxergar aqui. Então, o que você está enxergando aqui? O que você deve enxergar aqui? Veja só. Presta atenção nessas linhas azuis. Vamos olhar primeiro o lado que está correto, que é o lado esquerdo do paciente. Eu tenho linhas azuis mostrando que os dentes posteriores, opa, isso aqui é um lateral, tirei ele daqui. Os dentes posteriores estão verticalizados, aliás, levemente inclinados para lingual, para palatino, porque é a posição deles. Isso é ideal. Levemente. E o inferior está levemente inclinado para lingual. Essa é a posição ideal desses dentes. E o lado direito? Porque o que está acontecendo aqui? Opa, isso aqui também é o lateral, tira ele. Esses dentes posteriores, superiores aqui que vocês estão enxergando, dá para enxergar, dá para ver que eles estão inclinados para palatino. E os inferiores estão inclinados para vestibular. Hélio do céu, por que aconteceu isso? Por que eles têm essa posição? Nós temos um ciclo de mastigação. Só que o que acontece? Quando o dente cruzou, o paciente começou, imagina que esses dentes estão cruzados aqui do lado direito. A mandíbula, apesar da gente fazer o teste nos nossos pacientes de desoclusão no canino, a gente pede para o paciente fazer o movimento de lateralidade, toca no canino e desoclui os dentes. A mastigação não é assim. A mastigação não é de dentro para fora, ela é de fora para dentro. Quando você mastiga, você abre a boca, imagina que o alimento está do lado direito. Você abre a boca, desvia a mandíbula para lá. A hora que você está fechando, você vai tocar no canino e escorregar a mandíbula para dentro. Isso é um ciclo mastigatório real. Só que no caso desse paciente que tem uma mordida cruzada do lado direito, a hora que ele faz esse movimento, ao invés dele tocar na palatina do canino, ele toca na vestibular do canino superior. E o canino superior vai ficando cada vez mais para dentro, cada vez mais para dentro, e os dentes inferiores cada vez mais para vestibular. Por isso que você está vendo exatamente essa inclinação. Ah, tá bom. O que eu deveria fazer aqui então? Usar um disjuntor? Usar um aparelho ortopédico funcional? Ou eu poderia simplesmente fazer uma pista direta? Olha essa imagem, eu sei que ficou meio clarinho aqui, mas é para você conseguir enxergar. Vamos mudar a cor dela, vamos colocar azul, verde, vai, tá. Ó, só para que você consiga enxergar, faz de conta que esse negócio verde que você está vendo aqui é uma pista, é uma resina colocada na vestibular do dente para fazer ele ficar com uma certa inclinação vestibular. Eu vou te mostrar agora. Então essa pista, o objetivo dela, o que é? É fazer com que aquele dente superior fique inclinado para vestibular. Para a hora que o meu paciente, imagina, é o lado direito, né? Então aquele dente que está sendo bombardeado por vestibular o tempo todo, ele agora que eu descruzar ele com uma pista de resina, com um plano inclinado de resina, ele vai sofrer ou ele vai receber um estímulo na palatina dele que é ideal, que vai ser um estímulo de crescimento transversal. O que eu quero que você entenda é assim:
O crescimento transversal ele vai acontecer se o paciente tiver uma mastigação ideal e bilateral. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que você acaba fazendo com o disjuntor. Você disjunta, coloca os dentes superiores para o lado de fora e a partir daquele momento o paciente vai mastigar. E ele vai mastigar estimulando um crescimento transversal da maxila. E ela não vai ficar mais atrésica, desde que ele respire bem e desde que ele tenha a língua no céu da boca, no palato. Só que o grande problema é, as pessoas pensam assim, então quer dizer que a disjunção é a mesma coisa de fazer uma pista ou usar um aparelho ortopédico? Se formos pensar assim de uma maneira bem rasa, é quase a mesma coisa. Só que o grande problema é, você já colocou um disjuntor numa criança como essa? Dói, incomoda? Você se importa com seus clientes? Porque aquela história que eu te falei que você vai aumentar 30% pelo menos, com todo o conhecimento que eu quero te passar, inclusive lá dentro do curso. Com todo esse conhecimento que eu quero te passar, você com certeza aumenta. Mas se você não se importa com o seu cliente, se você não se preocupa com ele, se você não é ético, se você não é honesto, você não vai aumentar nada. Você pode até ter uma explosão transitória, mas depois você cai. A vida é assim. Tem uma força que eu não sei de onde vem, que está te olhando o tempo todo. Você faz uma coisinha que você não sabe e você finge que sabe, lá na frente alguma coisa acontece. Eu tenho certeza disso, absoluta. Mas vamos lá. Eu estou fazendo aqui, nesse canino, uma pista direta. Veja, eu estou colocando, claro que eu fiz o condicionamento ácido, claro que eu fiz passei o adesivo, fazendo uma resina. É como você faz uma resina. Estou acomodando. Qual resina, tio Hélio, que eu posso colocar aqui? Qualquer resina. É uma resina composta. Olha, fiz uma inclinação. Fiz um plano inclinado. Veja só. E aí eu vou polimerizar. E aqui você pode observar que essa pista está pronta. Depois que essa pista está pronta, veja, se o meu paciente for ocluir, a partir de agora, ele não cruza mais a mordida. E a partir desse momento, esse paciente, ele vai mastigar normalmente. Ele já, exatamente nesse momento, ele já descruzou a mordida. Ele já centralizou a linha média. No mesmo dia. Sem separador, sem moldar, sem experimentar a banda, sem mandar para o protético, sem transferir, sem nada. Mas está com preguiça de trabalhar? Não, não é isso. Isso é muito simples. Só que é lógico, você viu que em primeiro lugar eu fiz o diagnóstico, eu manipulei em relação cêntrica, eu percebi que a linha média centralizava e eu vi que eu tinha dentes cruzados com inclinações superiores para lingual e o inferior para vestibular. Esse é o diagnóstico diferencial. Eu posso também fazer outros tipos de tratamento para esse paciente, como por exemplo, eu poderia fazer um tratamento utilizando um aparelho ortopédico funcional. Esse aqui, por exemplo, que é um aparelho ortopédico funcional chamado SN2. O que é que esse aparelho faz? Ele tem um expansor superior e ele promove a expansão superior dessa arcada. Só que não é só isso. E eu quero te mostrar esse caso aqui. Eu demorei, o caso anterior, a fotografia anterior, aliás, o vídeo anterior, nós demoramos para descruzar a mordida daquela paciente na hora. Ela saiu do consultório com a mordida descruzada. E a partir do momento que ela foi mastigando ali, foi acontecendo a regularização da inclinação dos dentes. E isso aconteceu, essa inclinação, essa regularização, em 30 dias. E é claro, tio Hélio, depois o que você faz com essa pista? Você tira, você acompanha, quanto que você cobra? Dá para cobrar para fazer isso? Dá para cobrar muito bem. Mas isso está tudo lá dentro do curso. Inclusive vai abrir amanhã, às 8 horas da manhã. Tem recado aqui. Deixa eu dar um recado aqui para você, ó, importante.
Ah, inclusive tem um link, galerinha, de super interessados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. São milhares de alunos interessados para entrar nesse curso. Se você quiser receber o link para se inscrever, vai abrir a turma às 8 da manhã. Se você quiser receber o link para se inscrever às 5 da manhã, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você clicar um linkzinho para você entrar para o grupo dos super interessados. Por que eu estou fazendo isso? Na turma passada ficou um monte de gente de fora e a gente só abre 2 turmas por ano. Então quer dizer, se você ficar de fora dessa, você vai conseguir entrar só daqui 6 meses. E aí já era, porque você já perdeu o bonde. Bom, muito importante. Hélio, 5 horas da manhã eu tô dormindo. Deixa eu contar. Colegas reclamaram que quando eu libero o link às 8 horas da manhã, o colega tem que trabalhar, então não dá muito tempo ele fazer a sua inscrição. E aí depois ele deixa para fazer às 9, às vezes nem tem vaga mais. Então assim, nós vamos liberar às 5 da manhã para dar tempo de fazer a inscrição. Eu valorizo muito quem tem atitude. Então vamos lá. Olha o que eu vou te dizer agora. Os primeiros inscritos no primeiro dia vai receber R$500 de desconto no curso de ortopedia funcional, tá bom? E vai ganhar de presente também uma imersão que a gente vai preparar ao vivo, eu e a Flávia, para quê? Para tirar todas as dúvidas, e vai ser uma imersão de apresentação de casos clínicos tratados, para você ver na vida real como é que isso funciona. Você vai receber também uma apostila impressa se você fizer a inscrição no primeiro dia, que eu vou mandar, claro, para os alunos do Brasil, não dá para mandar para fora. Para fora a gente vai mandar online, em PDF, tá? E para quem se inscrever no primeiro dia também, estou falando que eu valorizo quem tem atitude. Ah, eu vou ver, depois eu vejo o que eu faço. Não adianta nada. O aluno que fica, depois eu vejo, ele nem pode participar desse curso. Por quê? Porque eu estou dando curso para você aprender. A pessoa que fica, não sei, ela não está afim. É melhor que não faça a inscrição. Tá bom? Então vamos, 6 meses de assessoria de casos clínicos também, para quem se inscrever no primeiro dia. E é lógico que tem bônus surpresa, tá? Sempre tem bônus surpresa. Então o grupo de super interessados, clica no link aqui nessa aula, na descrição dessa aula, para você garantir a sua vaga. E eu vou abrir para esses super interessados às 5 da manhã. Só para os super interessados. Se você não é super interessado, não entra nesse grupo. Aí pro resto da galera a gente vai abrir às 8 horas da manhã. Tá bom? E o nosso compromisso eu tenho com a minha evolução pessoal, com a sua evolução pessoal e profissional. Mas continuando aqui na tela do computador, eu estou falando de outras formas de tratamento. Então vamos lá. Mesmo caso aqui, só que agora eu quero utilizar um aparelho chamado SN2. Esse aparelho SN2, ele tem como sua principal via de atuação a língua do paciente. E ele é excelente para expandir uma mandíbula, uma maxila atrésica. Principalmente nos casos dos pacientes que têm uma maxila atrésica e uma mandíbula larga. E eu vou te explicar por quê. Olha esse desenho que interessante. Imagina, você tem no seu consultório esse tipo de paciente aqui. Imagina que você tem um paciente que essa língua está toda esparramada na mandíbula. Se a língua está esparramada lá embaixo na mandíbula, ela vai fazer a mandíbula crescer. Hélio, como é que eu sei que a língua está baixa na mandíbula? Ora, você olha para a mandíbula e percebe que ela está expandida. O músculo é uma matriz funcional que expande os ossos. A língua, a posição dela é no palato, no céu da boca. E aí o paciente consegue respirar pelo nariz. Aliás, ele é obrigado a respirar pelo nariz. E o músculo da língua expande o arco superior. Então, o que é a função? Esse aparelho faz isso aqui, olha. Ele pega essa língua. Você está vendo esses fios? Está vendo esse fio aqui, olha? Esse fiozinho, ele fica na lateral da língua. É como se ele afastasse a língua para que a língua não encostasse nos molares que já estão expandidos. Então esse fio do aparelho SN2, ele pega essa língua e ele afina a língua.
essa língua aqui é uma língua esparramada, é uma língua muito espessa. E aí ele também levanta a língua. Então veja o que esse fio do aparelho SN2 faz. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Ele levanta a língua, olha isso, gente, que show! E ele vai levantando a língua e deixando ela mais fina para que o paciente coloque essa língua no céu da boca. E dessa forma, a gente consegue um resultado como esse. Essas fotografias aqui que vocês estão vendo, você pode até pensar assim, mas aqui está uma abertura. Claro, o paciente está erupcionando esse dente, olha lá, o outro já erupcionou. Agora ele vai começar a mastigar direitinho desse lado direito e ele vai desenvolver normalmente. Só tem um detalhe, quanto tempo que demorou isso? 11 meses. E aí você pode pensar assim, tio Hélio, mas olha, eu descruzaria isso em 6 meses com o meu disjuntor, porque eu faço a disjunção, 15 dias já disjuntou, eu fico ali mais uns 5 meses, 6 meses para manter e acabou. Tudo bem. Para de trabalhar igual mecânico. Você tem que entender o que acontece com esse paciente seu. Se o objetivo é só descruzar, você não precisa fazer disjuntor. Faz uma pista direta. Você descruza no mesmo dia. Mas por que você usou o aparelho SN2? Porque a língua do paciente estava baixa. Eu estou tratando 3 coisas nesse paciente aqui. Eu estou descruzando a mordida, colocando a língua no céu da boca e obrigando ele a respirar pelo nariz, desde que ele não tenha obstrução. E aí as pessoas me perguntam assim, e qual é a contenção para esse paciente? Pois é, está pensando igual mecânico de novo. A contenção para esse paciente aqui é a língua dele, que vai, a partir desse momento, depois que eu usar 11 meses desse aparelho, ela vai ficar no céu da boca. Só que pode acontecer de um dia ela deixar de ficar no céu da boca se esse paciente parar de respirar pelo nariz. Mas eu vou acompanhar ele. Eu vou acompanhar ele agora uma vez por ano, pro resto da vida dele. Eu quero que ele venha no meu consultório pro resto da vida. Sabe por quê? Para ele lembrar de mim. Porque aí ele vai namorar, e ele vai trazer a namorada para tratar comigo. Eles vão se casar, aí ele vai trazer o filho deles para tratar comigo. Ele vai ter sogro, ele vai ter sogra. Eu quero que todos os meus pacientes venham fazer consultas de retorno comigo a vida inteira, para eles lembrarem de mim. Bom, só que eu tenho também outras formas de tratar, né, meus pacientes. Eu posso, e eu não estou condenando a disjunção, eu faço disjunção, eu sou ortodontista. Só que eu sou um ortodontista que eu me considero um pouco mais completo. Por quê? E não acho que eu sou metido não, porque quem me conhece sabe que eu não sou. Mas eu tô te falando assim, para gerar um estímulo em você. Seja completo também. Não fica nessa história, eu sou ortodontista e eu não olho para ortopedia funcional porque eu acho que não presta. Preste muito. E você quer se diferenciar? Começa a conversar coisas baseadas nessas teorias. Você vai ver o que vai virar seu consultório, eu tô te falando. Bom, posso fazer uma disjunção também? Posso. Agora é claro, olha o que o Profit falou. Ele falou que os problemas de mordida cruzada esqueléticos, eles são resultantes de uma maxila estreita ou de uma mandíbula muito larga. Entendi. Dentário. E se for dentário? O paciente tem um palato normal, com processos dentoalveolares inclinados para a lingual. É o que nós falamos agora há pouco. Então isso aqui, nesse momento agora, que eu vou fazer uma disjunção, isso aqui não serve para mim. Essa definição da mordida cruzada dentária, eu já falei dela agora há pouco. Agora eu quero falar então da esquelética, que são mordidas cruzadas resultantes de uma maxila estreita ou de uma mandíbula muito larga. É isso aqui, exatamente isso. Eu tenho uma maxila estreita e uma mandíbula larga. O que eu estou vendo aqui? Eu sempre gosto dessa pergunta, tá? O que eu estou vendo aqui? Você está vendo o seguinte: você tem os dentes posteriores verticalizados. Lembra que no outro caso eu tinha dentes assim, inclinados para a lingual? Dentes inclinados para palatino ou lingual não precisa de junção. Repetindo, tio Hélio, porque a aula hoje é o quê?
Quando é que eu faço disjunção? Quando é que eu não faço disjunção? Dentes inclinados para palatino ou lingual não precisa de junção. Já os dentes que estão verticalizados e eu percebo que eu tenho uma atresia maxilar, eu preciso de junção. Olha onde que está a língua do meu paciente esparramada no arco inferior, a mandíbula cresceu muito. Por que a maxila não cresceu, tio Hélio? Porque a maxila só cresce por dois motivos. Quando a língua está no céu da boca e o paciente está respirando pelo nariz. A língua é um músculo, faz a maxila crescer. A respiração, o ar entra pelo seio maxilar e desenvolve o seio maxilar, que está intimamente ligado à maxila. O seio maxilar é a maxila também. Então eu preciso do ar entrando dentro do seio para a maxila crescer. Agora olha que interessante. A etiologia. Que massa, né? Ó, eu vou contar uma coisa para você. Quando eu vejo meus alunos falando assim, caraca, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Eu me sinto útil. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é se sentir útil para as pessoas. É ver que as pessoas conseguem respirar um pouquinho melhor. Elas conseguem viver um pouquinho melhor. Porque você existe. Essa pessoa que você compartilhou aqui, depois ela vai falar para você assim, ô João, Maria, ô Renata, obrigado por ter me passado essa informação. Tá bom? Claro que a gente tem que viver. Eu sou professor, esse é o meu ofício. Eu vivo disso. E é justamente por isso que eu estou te convidando para participar. Não esquece isso. É o meu ofício. Mas em primeiro lugar, eu sou exatamente como você. Eu sou um dentista que gosta de ver o resultado dos meus pacientes. E eu gosto de ver dois resultados. Um no meu paciente e um em você. Porque senão não vale a pena. Eu quero te fazer uma pergunta agora, é sério. Você gostaria de ganhar 50 mil reais por mês só fazendo porcaria? Sem ter nenhum resultado? Sem ninguém dizer para você assim, doutor, você consertou aqui, ó, você mudou minha vida. O meu marido hoje, ele é muito mais carinhoso comigo por causa disso. Ele tem ciúme de mim. Antigamente ele nem tinha. Ele nem se interessava por mim. Agora, esse sorriso aqui que você colocou em mim, olha, minha autoestima foi lá em cima. Obrigado. Isso vale mais do que dinheiro. Tio Hélio, eu aumentei muito o meu faturamento só de ouvir essas teorias que você está me contando, porque hoje eu consigo falar com segurança e diferente com o meu paciente. Isso é o que me move. Mas eu estou saindo fora, vem cá, vamos continuar. Senão eu não estaria aqui dentro do carro fazendo essa aula para você, tá? Eu poderia esperar um momento propício. Mas olha que interessante esse slide falando sobre a etiologia também de uma publicação, de um artigo. A etiologia das mordidas cruzadas posteriores tem diferentes fatores e os prováveis causadores dessa maloclusão são, olha isso, a respiração bucal. Então você que já está com um pezinho na ortopedia funcional, você fala muito mais para os seus pacientes de respiração do que o resto dos ortodontistas. E hoje eu vejo que quem pega essas crianças e tem total responsabilidade ou de encaminhar ou de tratar essas crianças lá quando são pequenininhas, são os odontopediatras. Depois os odontopediatras cai na nossa mão, que é o ortodontista. Então nós temos que ser parceiros dos odontopediatras. E os odontopediatras, eles são, para nós, uns anjos. Eu sei que deve ter algum odontopediatra aqui, então eu quero te dizer duas coisas agora. Primeiro, meu muito obrigado por tratar essas crianças, porque vocês são responsáveis por dar qualidade de vida para elas. E em segundo lugar, mergulhe de cabeça na ortopedia funcional, porque eu sei que você, que é odontopediatra, não está nessa especialidade somente visando dinheiro. É claro que é importante, é claro que teremos isso como consequência, mas o odontopediatra, ele nasceu para cuidar desses anjinhos. Então cuide de uma maneira completa
Entenda tudo sobre ortopedia funcional. Se de repente lá na frente você falar assim, olha, eu não gostei, eu não quero mexer com isso. Pelo menos você tem o conhecimento para indicar e você vai cuidar muito melhor dos seus baixinhos, entendendo o que o seu ortodontista, o que o ortodontista que você indicou está fazendo. Pensa nisso. Então, a maloclusão da mordida cruzada tem como etiologia principal a respiração bucal, hábitos bucais deletérios, perda precoce, retenção de dentes descidos, migração de germe de dentes permanentes, interferências oclusais, anomalias ósseas e congênitas. Tudo bem, fissuras palatinas, mas o que a gente normalmente consegue intervir? É na respiração bucal, nos hábitos e na direção da erupção de dentes. Como, tio Hélio, eu vou conseguir mudar a erupção de um dente que está lá dentro do osso? Sim, corrigindo o dente decíduo, porque o dente decíduo ele é a guia de erupção para o permanente. Fazendo um resumão da aula, então nós temos alguns tipos de mordida cruzada. Na dentadura decídua e mista, na grandíssima maioria das vezes, eu não uso, nem eu nem a Flávia, disjuntores, não tem necessidade. A gente usa as pistas ou ortopedia funcional dos maxilares. Bom, e na dentadura permanente com deficiência de crescimento maxilar? É claro, aí nós usamos disjunção. E agora você já sabe diagnosticar uma atresia maxilar real. Ah, mas tem um terceiro item aqui que eu não contei para você. É a dentadura permanente com falsa deficiência de crescimento maxilar. E aí nós poderíamos, num caso como esse, fazer somente a expansão dos dentes. Ué, mas então quer dizer que tem também na dentadura permanente pacientes que têm uma falsa deficiência de crescimento maxilar? Sim, como é que eu descubro isso? Você vai ver, por exemplo, num caso como esse, a gente percebe que a mandíbula está assim maior do que a maxila, só que o meu segundo molar ele está vestibularizado. No modelinho você enxerga melhor, veja os tracinhos vermelhos, o segundo molar ele está bem posicionado, os outros dentes estão inclinados para a lingual. Então, quando eu tenho inclinação, eu posso fazer simplesmente descruzar a mordida pela desinclinação. Esse é o pulo do gato. E aqui você vai perceber que a boca, a fotografia real. Nessa fotografia de frente, lá o último molar, o segundo molar, ele está vestibularizado. Então eu vou tratar esse paciente meu fazendo assim, olha, eu vou montar um aparelho fixo, é claro que ele está aqui com toda a dentadura permanente, e esse aparelho fixo, a hora que eu colocar o fio até o segundo molar, eu vou conseguir vestibularizar os dentes que estão lingualizados. Posso até colocar uma barra transpalatina no segundo molar, para que esse segundo molar fique no lugar onde ele está, e esses dentinhos aqui, vejam só, tanto o primeiro molar quanto o segundo pré, eles venham para vestibular. Aqui o paciente na vida real, a mordida descruzada, tudo lindo e maravilhoso, apenas com expansão dos arcos. Então, preste muita atenção, coloque como objetivo, não deixa nada te parar, coloque como objetivo conhecer a ortopedia funcional para agregar uma maneira diferente de falar dentro do seu consultório e inclusive com ferramentas específicas para tratar o seu paciente. Eu ia encerrar essa aula agora, mas eu vou contar uma coisa para você. Isso eu conto só lá dentro do curso, mas eu vou contar agora para você entender o que tem lá dentro, porque o que tem lá dentro é o ouro. Por isso que eu falo que você vai aumentar em 30% seu faturamento. Se chega um paciente agora, imagina que você é a mãe do paciente, você trouxe o seu filho agora para eu tratar, tá bom? Vamos imaginar. E aí você chega aqui no meu consultório. E aí eu percebo, fiz o meu diagnóstico, eu percebo que o seu filho, que tem lá 8 anos de idade, eu consigo descruzar a mordida dele em 30 dias com uma pista direta. E aí eu falo para a mãe assim, olha, você tem duas opções. Você pode usar uma pista direta, que eu vou te explicar o que é, ou você pode usar um aparelho, um disjuntor. O disjuntor, ele vai fazer o rompimento da sutura palatina, tem que pôr um separador, não sei o que.
Claro que a gente não vai ficar desvendando o trabalho nosso. Mas vai doer, vai ser desconfortável, você sabe disso. E a pista é apenas um plano inclinado com resina. Então eu vou explicar para você agora, mãe, o seguinte. Essa pista eu consigo fazer o descruzamento da mordida do seu filho em 30 dias. E se for bem diagnosticado, se for bem indicado, você pode garantir esse tratamento. Garantir. Eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Só que nós podemos fazer também um disjuntor. Porque eu sei que talvez você vai ouvir essa proposta por aí, mas não tem necessidade por causa disso. O disjuntor, eu vou ter que colocar um separador para afastar um dente do outro, dói um pouquinho, coloco uma banda, moldo, mando protético, aquela história toda. Vai romper a sutura palatina, doutor, vai doer? Vai doer. E a pista? Nada, não dói nada. Tá. Só que o tratamento com o disjuntor, você vai ficar 6 meses pelo menos. E eu te cobro aí o valor da mensalidade de 6 meses com mais o valor do protético, do aparelho. Então eu te cobro X. Na pista que eu vou fazer em 30 dias, eu vou te cobrar o mesmo X. Só que é muito mais confortável. Só que é muito mais rápido. É muito mais simples. Pode até parecer que eu estou trabalhando menos. Seja honesto com o seu cliente. Pode parecer que eu estou trabalhando menos, mas eu estou aplicando na boquinha do seu filho uma tecnologia e um conhecimento que eu gastei muito dinheiro para conquistar. E outra, que apenas 10% dos ortodontistas têm conhecimento. Por que eu te falo que é só 10%? Porque eu tenho aqui 45 mil ortodontistas dentro da minha rede social. E eu já fiz uma pesquisa com eles. Eu não posso te garantir que é exatamente 10%, mas é muito menos do que 30% de ortodontistas que têm esse conhecimento. Tá bom? Ó, as aulas da Semana de Ortopedia Funcional saem hoje do ar às 23h59. Amanhã, às 8 da manhã, abriremos a primeira turma do ano do curso de Ortopedia Funcional. Depois, só daqui no mínimo 6 meses. E outra, o grupo de super interessados, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque esses super interessados conseguirão as primeiras vagas, a vaga do primeiro dia, que tem todos aqueles bônus para te ajudar a crescer. Às 5 da manhã eu vou liberar um link exclusivo para os super interessados. Não entre no grupo se você não é um super interessado. Não entre no grupo se você é um curioso. Deixe a vaga para quem realmente tem interesse. Obrigado por me acompanhar. Seja muito feliz. Amo vocês. Muito obrigado por deixar eu exercer a profissão que eu mais amo na minha vida e transformar a sua vida e a vida dessas crianças. Tchau. A gente se vê em breve.